Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson, sou professor, e hoje vamos falar da classificação das substâncias e das misturas. Antes de avançarmos com esta aula, peço para que, se ainda não é inscrito no canal, possa se inscrever e ativar o sininho de notificações para que seja o primeiro a receber a notificação dos próximos vídeos a serem postados neste canal. Também coloca o seu like se gosta deste tipo de conteúdo para eu poder perceber isso. No final desta aula, deixa aí seu comentário e suas dúvidas relacionadas com esta aula ou mesmo com assuntos que têm a ver com química, para que eu possa gravar vídeos respondendo suas dúvidas. Compartilha também este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação. As substâncias puras podem ser classificadas em simples ou elementares e compostas. Por exemplo, a água é uma substância pura composta, porque ela é composta por dois tipos de partículas diferentes, por exemplo, o oxigênio e hidrogênio. Enquanto que o ouro, antes de ser usado para se fazer colares e outros objetos que nós usamos dia a dia, é uma substância pura simples, porque é feita de uma única partícula, que neste caso chama-se ouro. Então, as misturas são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Então, em relação às misturas, vou desenvolver ainda dentro desta aula. Então, vamos avançar. Então, na química, a pureza significa uma só substância, ou seja, uma substância que não é misturada com outras substâncias. Então, isso quer dizer pureza na química. Estas substâncias devem ter a composição e características bem definidas. A pureza pode ser determinada a partir das propriedades específicas, como por exemplo, ponto de fusão. Uma substância pura tem seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, sua densidade, cor, cheiro, sabor, etc. Um exemplo mais claro é a água. A água tem seu ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, entre outras características específicas. Mistura é a junção de duas ou mais substâncias. Então, numa mistura, cada uma das substâncias constituintes mantém as suas propriedades específicas. Por exemplo, se misturarmos a água e a areia, tanto a água assim como a areia mantêm as suas propriedades específicas. Neste caso, ponto de fusão, ponto de ebulição, estado físico, entendido? A água está no estado líquido, vai continuar no estado líquido, e a areia mantém-se no estado sólido durante a mistura de água e areia. Então, cada um mantém as suas propriedades específicas. Então, aqui vamos desenvolver a classificação das misturas. Já sabemos que encontramos misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, as misturas homogêneas são aquelas em que não é possível distinguir os seus componentes e apresenta apenas uma só fase. A água da torneira é mistura. Ela não é pura. Ela é água tratada. Então, é uma mistura. Só que nesta água nós não conseguimos ver as outras substâncias adicionadas, mas percebemos pelo sabor que aquele sabor não é tão puro. É de tal forma que se já bebeu água mineral, água da torneira, e água da torneira numa outra região, há de perceber que os sabores são diferentes, mas toda água é incolor. Água salgada, já sabe-se, é água com sal, mas nós não conseguimos distinguir o sal e a água. Só vimos ali uma solução. Podemos ver o chá, o fresco, sumo, vinagre, ar, vinho, gasolina, soro fisiológico e algumas ligas metálicas. Então, as misturas homogêneas são chamadas também de soluções. Misturas heterogêneas são aquelas em que é possível distinguir os componentes da mistura e apresenta mais do que uma fase. Vamos para algum exemplo aqui. Misturar açúcar e areia. Você consegue ver que isto é açúcar, isto é areia. Mistura de sal e areia também. Mistura de água e areia também é uma mistura heterogênea. A mistura de água e óleo, consegue ver que isto aqui é água, isto aqui é óleo. Então, este tipo de mistura chamamos de misturas heterogêneas. Então, seja em misturas, assim como em substâncias puras, podemos encontrar sistema homogêneo quando nós só conseguimos observar uma fase, ou sistema heterogêneo quando observamos mais do que uma fase. Neste caso aqui, no exemplo elucidado, duas fases. Então,
Aqui temos a substância pura, só conseguimos observar uma única característica. Aqui já temos a mistura, neste caso a água mineral, é uma mistura de água e sais minerais. Mas se vamos olhar, nós não conseguimos distinguir a água e os sais minerais na mistura. Aqui nós encontramos a água pura, onde uma parte está no estado líquido e outra parte, a água, está no estado gasoso. Então conseguimos ver a pedra de gelo e conseguimos ver a água. Deste lado, na mistura do óleo e água, conseguimos ver o óleo e conseguimos ver a água. Então a nossa aula termina aqui. Não se esqueçam de colocar o comentário. Se teve alguma dúvida, também pode colocar, de modo que eu possa responder. Pode ser em forma de um outro vídeo ou mesmo uma resposta imediata nos comentários. E se ainda não é inscrito, inscreve-se no canal, coloque o seu like, ative o sino de notificações e partilhe de verdade este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação.